Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: enquanto todos tinham medo de Golias, Davi confiou e se permitiu ser usado por Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelas palavras, pelas vestes, pela Sua companhia. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que todas as pessoas devam conhecer a história de Davi e Golias. Só que nessa história, se a gente não tentar se contextualizar, tentar entrar dentro e visualizar tudo o que aconteceu, muitas coisas vão passar sem ser notadas. A primeira delas é que Davi era um pastor. Davi não era um soldado, Davi não era um guerreiro, ele não tinha feito nenhum tipo de treinamento. A escola de Davi era a escola do Espírito. Foi nela que ele se preparou, porque não existe melhor preparação que você cuidar de alguém, que você amar. Não existe melhor preparação que você aprender a ouvir e a obedecer ao Senhor. Por quê? Porque existem guerras que nós travamos que não são nossas. E as nossas armas, o nosso conhecimento, a nossa expertise, não vai dizer nada. Às vezes não é nem pelo meu tamanho. Se a gente nota, na palavra de Deus, a história de Davi está lá em 1 Samuel. Quando Samuel vai procurar Davi para ungir ele, para ser rei, enquanto Saul ainda era rei, ele entra na casa de Davi e ele procura o filho de Jessé, que era o pai de Davi, o mais alto, o mais bonito, o mais forte. E Deus diz a primeira coisa a Samuel, falou: Samuel, presta atenção em uma coisa. Eu não escolho como vocês escolhem. Eu não escolho pela beleza, eu não escolho pela aparência. Não vai ser assim que vai ser. Então, quantas vezes nós não queremos achar que Deus vai escolher da forma que nós iríamos escolher? Deus escolhe pela obediência. De nada serve você ter a oportunidade de ter algo e aquilo ser incontrolável. Eu não consegui usar aquilo para nada. Por quê? Porque foge do controle. É como se fosse um cachorro bravo. De que serve um cachorro bravo? Ah, tudo bem, não vai entrar ninguém em casa. Tudo bem, mas nem você. Porque não tem controle. E aí nós notamos que a nossa vida sem Deus é essa vida sem controle. Eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que eu solte, ele não morde ninguém. Pode ser que eu solte, ele morde. Pode ser que ele me morda também. Então, sem Deus a nossa vida ela começa a ficar um tanto quanto difícil. E vamos pensar assim. Golias era um soldado daqueles exemplares. O soldado que todo mundo queria ser. Ele era alto, ele tinha boas armas, ele tinha uma armadura e ele tinha algo maior ainda, que era o quê? Que era a coragem. Ele intimava as pessoas, ele pegava aquilo que ele sabia que ele era e usava a favor dele. E isso colocava medo em todo o exército de Israel. Durante 40 dias, ele ficou caçoando daquelas pessoas. Até que um dia, o pai de Davi pediu para que ele levasse comida para os irmãos deles que estavam nessa frente de batalha. E ele foi lá e ficou vendo, o quanto Golias ficava desrespeitando o exército que era do Senhor. E ninguém fazia nada, só ficava com medo. Vamos pensar um pouco. Um pastor que não era alto, que não era soldado, que não era nada. Ele estava num lugar por acaso. Ele nem estava lá como os outros tinham que estar. Não era a obrigação dele nada daquilo. Mas,
quando Deus viu a oportunidade de usá-lo, ele usou, pela obediência. Pensa que você tem um exército inteiro e dentre todos os homens que estavam lá, nenhum tinha obediência para que Deus pudesse usá-lo. Às vezes isso acaba sendo muito triste. A solução, ela nem sempre vai vir do lado que a gente espera. Não seria mais coerente na nossa história se ao invés de levantar Davi, Deus tivesse usado de um soldado, de repente um irmão dele que estava lá? Mas não poderia. Por quê? Porque Deus usa aqueles que são seus. E lá em 1 Samuel 17, versículo 32 e 33, a palavra do Senhor, ela diz assim: Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Só para vocês saberem, Saul era o rei que tinha na época. E Davi se apresentou ao rei e disse, deixa que eu luto, deixa que essa eu resolvo. Então nós tínhamos um homem grande, soldado a vida inteira, fortemente armado, contra um pastor que estava ali com um pedaço de pau na mão. Tanto que quando você vai lendo a passagem, Golias diz para Davi, você pensa que eu sou um cachorro pra você estar com esse pedaço de pau na mão aí? E ninguém acreditava nele, nem pelo porte, nem por nada. Lembra que nós falamos sobre a loucura de Deus? O que para o mundo é sabedoria, para Deus é loucura. E a loucura de Deus o mundo não compreende. Porém, quem será que era maior? Um filisteu, pagão? Ou um pequeno homem cheio de Deus? Como que a gente se compara a essas guerras? Golias estava lutando contra o povo de Deus, não estava lutando contra pessoas. Então, de repente, as armas que ele tinha pouco iriam importar. E quem iria executar o serviço para Deus também pouco iria importar. Por quê? Porque era Deus que iria fazer o milagre e era Deus que ia fazer a batalha e Ele que ia vencer. Quantas vezes nós não julgamos as coisas simplesmente porque elas parecem não estar do jeito que nós gostaríamos? Para Deus pouco importa se é grande, se é pequeno, se é melhor, se é pior, se é ou se não é. Aonde tiver uma pessoa obediente, vai existir uma oportunidade de se fazer um milagre. E Deus, quando ele foi usar de Davi para enfrentar Golias, tentaram dar armadura, tentaram dar espada, tentaram transformar ele igual a Golias. Davi disse, olha, eu não consigo, eu não sei nem usar essas coisas. Não adianta, eu vou sem nada mesmo. A única coisa que ele fez, ele foi num riacho e escolheu 5 pedras e colocou as pedras. E pegou uma funda. Uma funda é como se fosse um estilingue. Enquanto a gente tinha aquele gigante, do outro lado nós tínhamos um pastor pequeno, sem armadura, sem roupa, sem nada. E aí Davi começa a mostrar o que tinha dentro do seu coração. Se a gente vai lá em 1 Samuel 17, versículo 45, eu amo essa passagem, ela diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Nenhuma daquelas armas poderia ferir a Deus. Nenhuma daquelas armas poderia fazer nada. E Davi tinha plena convicção disso. Por quê? Porque Davi estava tomado de Deus. Ao invés de ouvir a voz do medo, como todas aquelas outras pessoas estavam fazendo, Davi preferiu ouvir a voz de Deus. Preferiu viver aquilo que estava dentro do teu coração e não fora. Você imagina o clamor e o temor que estava naqueles soldados. Fazia 40 dias que eles estavam sendo humilhados.
Dizia 40 dias que dentro do que eles saberiam, dentro da própria capacidade deles, nada podia ser feito. E eu não duvido que eles possam ter orado, pedido um milagre e pedido qualquer tipo de coisa. Quando Davi chega naquele acampamento, os irmãos dele, e ele começa a querer saber o que está acontecendo, os irmãos dele mandam ele, sai daqui, não fica intrometendo não, porque nós que estamos resolvendo as coisas aqui. Não deu espaço, não queria dar espaço para Deus trabalhar. Quem sabe resolve, quem não sabe convive. Essa é uma coisa que é fato. Só que quando Golias desafiou, ele desafiou a Deus. A Deus. E a história a gente conhece. Davi pegou aquela funda, girou e com uma única pedra aceitou bem no meio da testa. E o gigante caiu. Lá em 1 Samuel 17, versículo 47, Davi diz quem fez isso. E ele não assumiu a glória que era de Deus. A palavra diz assim: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quem ia vencer aquela guerra era Deus, através das armas que Deus tem, através da forma que Deus age. Não é na mesma arma que eles usam, não é por lança, não é por espada. Talvez a gente esteja diante de certas coisas e não consegue nem entender o que está acontecendo. Só que uma coisa eu posso te dizer: você pode ser aquele, como Davi, que fez parte da solução, porque entendeu o chamado, ou você pode ficar aí, se acovardando. E quantos dias mais aquele exército seria pisado? E quantos dias mais aquele exército seria humilhado? Mas Deus usou daquela situação para libertar o povo. Então você pode escolher entre se acovardar ou ouvir o chamado, entre você lutar por aquilo que você acredita, se você sente que aquilo vem de Deus, ou você simplesmente fazer de conta que não é problema seu. A questão é uma só. Tem coisas que nós não temos uma segunda oportunidade. Faça enquanto se pode fazer. Davi não olhou o tamanho do gigante. Davi não olhou as armas que ele tinha. Davi não ouviu as pessoas que tentavam desacreditar ele. Davi ouviu apenas ao Senhor. Davi respeitou e obedeceu apenas ao Senhor. E vai ter bastante gente que vai rir, vai ter bastante gente que vai desconfiar, que vai querer desacreditar, que vai dizer que você não é aquilo, que você não é isso. Davi não ouviu nenhuma dessas coisas, porque a certeza que Deus coloca dentro do nosso coração, só Ele pode colocar. E quem crê, sem duvidar, Deus usa. Você pode ter a certeza disso, que Deus usa. Não importa quem você seja, não importa aonde você mora, não importa a sua cor, não importa nada. Importa a sua fé. E nós temos que lutar com as armas que nós temos, que são as armas do Senhor. E quem vence as guerras que nós lutamos não somos nós, é o Senhor. Nós simplesmente emprestamos o nosso corpo, como Davi fez, e aceitamos as instruções que Deus dá e cumprimos ela fielmente, para que no final o nome do Senhor possa ser glorificado. Davi, mesmo depois dessa batalha, viveu muitas outras batalhas. Mas ele sempre teve a certeza que as promessas de Deus se cumpririam. Aquele homem, que era um pastor, chegou a ser rei por obedecer ao Senhor. E o que é ser rei? É ser alguém que Deus pode contar em toda e qualquer circunstância, independente do gigante,
independente da prova, independente da tribulação, independente do que seja. Ele não hesita em dizer sim para Deus. Sim. Se a gente volta um pouco na história de Samuel, a mãe dele era Ana, e ela não poderia ter filhos. Então ela disse: Senhor, se você me der um filho, eu vou consagrar ele a ti. E foi exatamente o que ela fez. E quando Samuel foi entregue e estava junto, não sei definir se seria profetas, mas seriam os religiosos, né? A tribo de Levi, ele estava, não sei, vou falar para você, mas não tenho plena convicção e certeza. Mas tem um momento que ele está lá junto, dormindo, e Deus chama ele: Samuel, Samuel, e ele acorda para perguntar. Eu não vou saber definir o termo, me fugiu agora, mas vamos pensar que fosse o padre da época, ou o pastor da época que cuidava dele. E ele falou: olha, eu não te chamei, Samuel. E de novo ele deita e aquela voz chama ele, e ele vai lá de novo, até que o pastor diz para ele assim: olha, eu acho que é Deus. E pela terceira vez, quando ele é chamado, ele diz: eis-me aqui, Senhor, o seu servo. E essa passagem, sempre que eu escuto alguém chamando o meu nome, ou eu não encontro alguém, ou não vejo de onde veio, eu sempre digo a mesma coisa: eis-me aqui, Senhor. Se você sente que uma voz te chama e você não sabe o que é, eis-me aqui, Senhor. Se você sente que algo tem que mudar na sua vida e você vê que aquela voz fica te chamando, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Nós ficamos uma vida inteira buscando pessoas, quando essa vida deveria ser buscar a Deus. Buscar a Deus sobre todas as coisas. Quantas vezes mais nós vamos permitir ser humilhado, pisado, enganado? Não dá mais. Esse gigante, ele precisa cair. E ele vai cair com a sua obediência, com o seu sim. Quando você parar de olhar o que o mundo diz, quando você parar de olhar a tua história, quando você parar de sentir dó de si mesmo, de se fazer de coitado, a gente nota no comportamento de Davi que ele tinha autoridade, porque ele sabia a quem ele estava servindo. E é assim que nós temos que viver, ainda que ninguém acredite em nós. Se você sente que Deus confiou em você algo, faça. Faça, porque é nesse instante, quando todos olharem que o que você fez é maior que você, que o nome do Senhor vai poder ser glorificado de pé. Porque nós não estamos aqui para roubar a glória de Deus, mas para, através do nosso testemunho, outras pessoas possam acreditar também. Os tempos são difíceis. E esse gigante, ele precisa cair. Não adianta a gente querer ficar arrumando desculpa. Não adianta a gente querer ficar fazendo parte e achando que o problema não é nosso, porque amanhã pode ser tarde. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus possa te inspirar. Que você possa ver as suas qualidades e parar de olhar para os seus defeitos. Apresente as suas feridas ao Senhor e permita que Ele cure. Existe muita virtude em você que precisa ser usada para o reino de Deus. Essa é a hora. Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém.